Você está feliz de estar na casa do Senhor aí? Dá um glória a Deus. Que maravilha, né? Que bom que você veio adorar e bendizer o nome do Senhor com a gente. A igreja está linda, né? E isso acontece primeiro porque ela é a noiva do Cordeiro. E depois isso acontece porque você veio celebrar com a gente, amém? Então, sejam todos bem-vindos, viu? Você que está aqui, Deus abençoe sua vida. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez ou outras vezes, seja de igual modo também muito bem-vindo. Eu quero orar com você. Vamos orar para que você calme seu coração aí. Deus tem uma palavra para a gente no que tange ao serviço cristão, servir a Deus, servindo a Deus com critérios espirituais. Servindo a Deus com critérios espirituais. Feche seus olhos, a gente vai orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã linda que o Senhor preparou para nós, sentimos o calor do sol, a luz do sol e a misericórdia do Senhor que se renova nessa manhã através do teu amor. Nós queremos te agradecer porque estamos na tua casa, esse lugar muito especial. E agora, depois desse momento de adoração, nós estamos nesse momento de palavra. E eu quero te pedir que o Senhor esteja com os meus irmãos. Abençoe a vida de cada um aqui, que o nosso coração, nesta manhã, seja terra fértil, para que possamos ouvir a tua doce voz, a sua palavra, e que seja uma manhã de restauração para a glória do teu nome. Eu te peço pela minha vida, que o Senhor, na instrumentalidade do teu Espírito, o Senhor possa me usar e que no final desta celebração possamos declarar uns aos outros que foi bom estar na igreja e que ouvimos a tua voz. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis 41, verso 37 ao 45. Gênesis 41, verso 37 ao 45. Nós vamos falar sobre a vida de José. José é alguém extraordinário, né? O texto bíblico diz: o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros, por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, nem em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Nós estamos diante de um texto muito especial, uma história linda, a história de José. A história de José é uma história inspiradora para todo crente que deseja servir, que deseja, amar a Deus, que deseja pegar os seus princípios para mover a sua vida em temor, em santidade.
A história de José é muito especial. O texto que eu li, ele tem um contexto, e eu vou tentar de uma maneira assim, rápida, objetiva, colocar todos na mesma página do que estava acontecendo. Então eu começo te dizendo quem era José. Capítulo 37, você que está com a sua Bíblia aberta, você pode ir lá no capítulo 37, verso 3 e 4, diz que: ora, Israel gostava, e Israel aqui é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Bom, então eu quero te dizer que José é filho da velhice, preferido de seu pai, e essa predileção desperta ódio em relação aos seus irmãos. No capítulo 37, do verso 5 ao 11, vai dizer, esse texto eu não vou ler, mas vai dizer que José teve 2 sonhos. E o verso 11 diz que, verso 10, posso voltar, 10, 11, para te ajudar, diz assim: quando contou ao pai e aos seus irmãos sobre o sonho, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11, assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, meditava em tudo isso. O que acontece? José tem 2 sonhos que gera ciúme dos seus irmãos e a reflexão do seu pai. Bom, esses 2 sentimentos, ódio e ciúme, motivaram seus irmãos a venderem José. José vai ser vendido. E aí a gente dá um salto, né? Quero contar essa história mais rápido. Um salto para o capítulo 39. No capítulo 39, do verso 1 ao verso 6, que vai acontecer, José chega, então vendido como escravo, e chega na casa do egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Diz que comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O verso 2 vai dizer: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com alguma coisa exceto a sua própria comida. Olha, José então chega à casa de Potifar e ele serve de maneira tão excelente, que o oficial, o capitão da guarda, torna José como administrador da sua casa. Até aí tudo bem. E você pode ver que o texto está dizendo: o Senhor estava com José. Tudo que José colocava a mão prosperava. Era uma bênção. As coisas estavam indo bem, só que de repente, tudo estava indo muito bem até agora, mas de repente a esposa de Potifar, isso está no verso 7 em diante, mas eu quero contar a história para a gente chegar nos tópicos que o Senhor deseja falar com a gente. Até então aqui estava tudo bem, até a esposa de Potifar desejar José. O texto vai dizer que José era atraente, de boa aparência, né? Essa mulher do capitão da guarda deseja José, convida para que ele pudesse se deitar com ela. José foge dessa tentação e desse pecado. Porém, a esposa de Potifar inventa uma mentira, que era José que estava fazendo isso. Verso 14 do capítulo 39 vai dizer: chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei:
a mulher do Potifar inventa essa história a respeito de José. E o que isso acarreta? José, então, vai para a prisão. José vai para a prisão. Então, ele para na prisão. Capítulo 39, do verso 20 a 23, diz que mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. José era o cara abençoado pelo Senhor. Uma pessoa que ele servia com excelência, seja no palácio, seja na prisão. José era algo, objeto do nosso apreciar, da nossa observação e, sobretudo, da observação de Deus. E o texto vai conferir que a mão do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre José. Aí o que vai acontecer? Lá na prisão, José continua a servir com excelência e, de repente, vai chegar numa situação que ele vai interpretar 2 sonhos. Os 2 sonhos acontecem. A interpretação é fidedigna, de certeira. E aí a vida no Egito era muito dinâmica. Chegou um tempo, e aí a gente já está lá no capítulo 41. Chegou um tempo em que aí Faraó tem um sonho. Um sonho que traz perturbação para o Faraó. No verso 8 vai dizer que esse sonho perturbou o Faraó, dizendo assim: pela manhã perturbado mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou o sonho, mas ninguém foi capaz, de interpretar. Ninguém foi capaz de interpretar. O que acontece? Alguém, o copeiro do rei, lembra de José lá na prisão, que interpretou um sonho, e então mandam chamar José. E aí José está diante do grande Faraó. José vai responder ao Faraó. Primeiro, no capítulo 41, verso 16, você imagina José diante do Faraó. José fala bem assim: respondeu José, olha, esse sonho aí não depende de mim, mas sabe, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. E aí, o que vai acontecer? No capítulo 41, do verso 25 a 32, vem a interpretação. Vai dizer: o Faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao Faraó que ele está prestes a fazer as 7 vagas boas, são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos, trata-se de um único sonho. As 7 vagas magras e feias que surgiram depois das outras, as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento do leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Verso 28, José continua dizendo: é exatamente como eu disse, Faraó, Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir para toda a terra, mas também virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado. Verso 32, o sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Está aí a interpretação. O que acontece? José dá a interpretação, mas dá a solução também. Verso 33, vamos lá. Procure agora o Faraó, um homem criterioso, conselho de José, e sábio, coloque no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem os anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó será armazenado nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que toda a terra não seja arrasada pela fome. Maravilha. Nós chegamos no texto que eu li.
Estamos todos na mesma página. Contei a história um pouco mais rápido, e aí posso até te desafiar para você levar o dever de casa para ler a história de José, que ela é inspiradora, que eu não vou dar conta de fazê-lo hoje pela manhã, mas quero pensar. A ideia principal hoje é trabalhar servindo a Deus com critérios espirituais. José foi excelente, José conseguiu servir a Deus de forma excelente porque ele usou critérios espirituais. José não serve como ele queria ou como ele achava que deveria, mas José, ele escolhe 2 critérios espirituais inegociáveis para que um mordomo do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ir bem nessa terra, nesse tempo. 2 conceitos, 2 princípios que José nos ensina, e se você resolver no coração hoje colocar esses 2 princípios na sua vida em prática, eu quero profetizar coisas maiores Deus fará sobre a sua vida, amém? Então, que critério espiritual é esse? Primeiro, vamos voltar a Gênesis 39, capítulo 6, verso 6 ao 10, 39, 6 ao 10, rapidamente, aquele momento em que José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher dele. Aí agora é o princípio. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O verso 10 diz uma coisa importante. Porque às vezes você não, para José foi mole, ele se arrancou dali. Não, olha só o que o texto diz. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia. Dia após dia. Quanto crente diante da pressão, pastor, uma semana eu aguentei, 2, 3, aí eu perdi a estrebeira, né? José, ele diz que embora ela insistisse com dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O que José faz aqui? José desenvolve o temor. Para servir ao Senhor, precisamos ter temor. Essa fala de José precisa ecoar no nosso coração. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Querido, o primeiro compromisso nosso de sermos crentes, de sermos fiéis, de sermos servos, de sermos mordomos, de ser bons esposos, boas esposas, bons filhos, bons patrões, bons colaboradores, bons em tudo. Primeiro compromisso nosso é com o Senhor. Você pode dizer, glória a Deus. Primeiro compromisso nosso. Antes de você entrar em qualquer encrenca, em qualquer pecado, olhe para sua esposa, seu esposo, olhe para os seus filhos. Olhe se de fato aquilo que você vai fazer vai honrar seus pais. Nós estamos vivendo uma encrenca de integridade porque falta honra. Porque você resolve fazer uma coisa que vai ferir a honra a Deus, aos seus pais, e aí a honra vai descendo, vai ferindo a honra em escala. José, porque se você de repente fala assim, pastor, mas sabe como é que é? Não, sabe como é que é? Não, a palavra diz que todo dia o inferno batia na porta de José, aquela mulher todo dia. Mas ele diz, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Pecado precisa ser identificado, confessado e repudiado. Você pode dizer amém? O pecado precisa, se você o fez, precisa ser identificado. José identificou e repudiou. Mas pode ser que de repente você está numa situação, identificou, aí você confessa e repudia. Pecado a gente não flerta. A gente precisa flertar com o Espírito Santo do Senhor. Você pode dizer, glória a Deus. É com o Espírito Santo que a gente tem que estar facinho, próximo, desejoso dessa interação. José, ele entendia que para servir a Deus, ele precisava com princípios, critérios espirituais. E um deles, temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbio 9:10
Pode pôr para mim, Provérbio 9, 10? Eu não sei nem se eu coloquei para você aí. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Vamos. O temor... É isso aí, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, meu irmão, você quer servir ao Senhor? Sirva com temor. Não sirva porque você quer ou como quer. Sirva com o Senhor. 2. Gênesis 41, 16. José é chamado para estar diante de Faraó. Eu imagino as pernas de José tremerem. Se ele não dá conta, hein? Porque por muitas vezes conta-se a história do Velho Testamento. Os reis tinham sonhos e quando os encantadores, os mágicos, os profetas não davam conta, o rei mandava matar todo mundo, né? José já sabia que podia custar a cabeça dele. E ele vai lá, espírito de sabedoria, espírito de dependência. O que me encanta com José é que ele diz, Faraó conta o sonho, o texto, 41, 16, respondeu José, olha, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Que humildade, né? Que dependência de Deus. Entendendo que Deus é que ia soprar a grande revelação. Deus é quem nos deu dons. Você pode dizer amém? Se você não participou do culto de quarta-feira, te desafio a você acessar o canal Família Pibita. Pastor Zé Wellington pregou na quarta-feira falando, temos dons, servimos porque temos dons. Extraordinário. Vai lá e você vai ser muito abençoado. Então, José sabia que ele precisava depender do Senhor. Ele tinha o dom, ele tinha dons, mas ele sabia era Deus que dava, e ele coloca o crédito para Deus. Olha, é Deus que vai revelar. Deus que enviou o Espírito Santo na nossa vida, você pode dizer amém? Então Deus nos deu dons, Deus enviou o Espírito Santo, para quê? Para a gente entender que a capacitação e instrumentalidade é de Deus, nós somos apenas mordomos. Você pode dizer graças a Deus. Olha, você é muito especial, hein? Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque Deus tem uma seara linda, a grande seara é de Deus. Os trabalhadores são poucos. E Ele olha para os trabalhadores, nos dá dons e nos capacita com a instrumentalidade do Espírito Santo. Que bênção, né? Sabe por que Ele faz isso? Para eu e você sermos eficientes e eficazes até que Ele volte, a gente possa dar conta de fazer com que a seara dele cresça, o reino dele se estabeleça. Você pode dizer amém? Então, meu irmão, sirva usando critérios espirituais, não é o que você acha. Sirva com temor ao Senhor. Sirva dependente do Senhor. Porque essa capacidade intelectual que você tem é o Senhor que te dá. Essa saúde que você tem para andar, esse respirar. Deus fala assim, ó, ninguém vai respirar agora, morreu todo mundo. Nossa. José era dependente do Senhor. E ele, então, vai revelar o sonho. E as coisas vão ficar muito bem lá no Egito. Eu já quero ir para o final, quando servimos com temor e dependência. Nosso ato de serviço é excelente, de modo que agrada a Deus e abençoa todos aqueles que vão viver e conviver com a gente. Ó. Pai, se você resolver ser temente ao Senhor e andar com dependência ao Senhor, as pessoas vão querer ficar perto de você. Porque quando nós somos temente ao Senhor e nós temos dependência do Senhor, a gente fica agradável. Porque chato é gente altiva. Chato é gente presunçosa. Chato é gente que acha que tem resposta para tudo. José não se achou o cara não, porque ele falou assim, ó, Faraó, pode deixar, hein? Não, ele falou assim, certamente Deus dará uma resposta favorável. Ah, meu irmão, o tempo da fartura acaba. O tempo da escassez chega.
Gênesis 41, versos 56 e 57. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, enquanto a fome se agravava em toda parte. Olha, nesse tempo aqui, sabe o que acontece? Seus irmãos vão ao Egito. José tem, então, a oportunidade de dar o troco aos irmãos. Vocês me venderam para lá? Vocês me venderam agora, vocês vieram aqui comprar, né? Porque acabou fome em toda a terra. Jacó ouviu dizer que no Egito tinha comida. Então, leva lá, leva o dinheiro, leva algumas coisas para oferecer lá ao rei, o faraó. E aí vocês vão trazer comida. O que acontece? Vou simplificar, é lógico, né? Essa história é boa, depois você lê em casa. José, então, está diante dos seus irmãos. Talvez você vai assim, poxa, que hora boa de dar o troco, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem serve com critérios espirituais não dá espaço para o revanchismo no coração. Talvez eu e você, estou me colocando, talvez eu e você falem assim, agora é a hora, hein? Pegar esses camaradas que me venderam, agora é a hora de arrepiar com eles. Não. Ah, pastor, mas como isso? O texto vai dizer, não é palavra minha. José abençoa ele e a sua família, verso 46, capítulo 46, verso 29. 28 vai dizer, 46, 20 horas, Jacó enviou Judá à sua frente e José para saber como ia a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar com seu pai Israel. Assim que viu, correu para abraçá-lo e, abraçado com ele, chorou longamente. Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o rosto e sei que você está vivo. Então, verso 31, José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a minha família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Quando eu e você temos critérios espirituais, o revanchismo não alcança o nosso coração. O dar o troco. José abençoa vidas, verso 45, 5. Diz assim, resposta de José a seus irmãos. Agora não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Você pode dar um glória a Deus pela vida de José? Sabe por quê? Deus falou ao meu coração. Se lá no Egito, ele enviou José para salvar vidas e abençoar vidas. De igual modo, eu e você, se resolvermos no coração servir com temor e dependência, pois é para salvar vidas e abençoar vidas que Deus deseja que eu e você venhamos servir, amém? Deus não te dá oportunidade, me dá oportunidade para a gente servir, para performar. Deixa eu te dizer uma coisa, muito simples. Não há nada que você possa fazer para impressionar Deus. Não. Eu e você devemos servir com fidelidade. É isso que Ele espera. Mas não há nada que eu e você possamos fazer para impressionar Deus. Para Ele te amar mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus! Então Ele nos amou e ponto final. Compromisso é nosso de desenvolvermos um espírito como José, temente a Deus, dependência dEle. Olha, Deus está te entregando muitas coisas. Família, trabalho, igreja, ministério, para você fazer o que você quer. Você está empobrecendo o que Deus te deu. Porque Deus está te falando hoje.
Eu estou te confiando família, ministério, trabalho, vários papéis que você e eu fazemos na sociedade. Somos pais, somos filhos, somos dirigentes de alguma coisa, somos empregados em algum lugar, somos vizinhos, temos vários papéis. Agora, para fazer o que a gente quer, da maneira que a gente quer, entendendo que lá diz que a nossa natureza é má. Deixa eu te falar uma coisa, se você não der ocasião ao Espírito Santo na sua vida, você só vai fazer o que é mal. Agora, se você flertar com o Espírito Santo, deixar essa palavra entrar no coração, você vai ser José aonde a gente está. Vamos dar um glória a Deus. Essa palavra incendiou meu coração. Eu preguei essa palavra na quinta-feira, no entardecer. Então, em nome do Senhor Jesus, sabe, essa palavra deve alcançar o nosso coração. E eu falei assim, Deus, eu quero esse espírito de José sobre a minha vida. Eu quero ter temor no coração. Eu quero caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, o que der. O que o Senhor quiser, eu quero fazer. Eu quero, se o Senhor confiar uma coisa linda dessa, eu quero atender o seu chamado. Não diz respeito à minha relação com vocês, não diz respeito à minha relação com Ele. E se eu der conta da minha relação com Ele, eu vou abençoar todos vocês, você está entendendo? Assim deve ser na sua vida. O que Deus está te dando hoje, o que você resolver fazer, é com Ele, a relação é vertical. Se você resolver no coração ser obediente, fazer com temor, na relação vertical, na horizontal nós vamos ser uma bênção. Na horizontal nós vamos ser José na vida de muita gente. E eu saio daqui nessa manhã querendo ser José. Porra, eu quero ser José. Meu Deus, se eu sair daqui desejoso e ter o espírito de José, um espírito que o revanchismo não tem lugar no coração, é só graça, estratégia, conhecimento. Que pressão, né? A gente tem ouvido falar assim, pastor, mas é muita pressão. José também tinha pressão. Na sua vida tem pressão. Ser mãe, ser pai, ser filho, dar conta de performar no trabalho, quanta pressão você quer? Mais pressão? Mas é nesse ambiente de pressão que Deus quer forjar o nosso caráter e encontrar a gente como José. Segundo a teologia bíblica, diz que José é um tipo de Cristo. Está aí. José aponta para Cristo. A perseguição, como ele viveu, o perdão. Ei, resolve no coração, porque coisas extraordinárias estão por chegar na sua vida, na sua casa, se você resolvesse ter um espírito de José. Nós vamos cantar uma canção, eu queria que você pudesse ter atenção agora, nós vamos cantar essa canção.